Toda honra e toda glória somente a Deus. Aleluia! Deus seja louvado. Você já glorificou a Deus hoje? Se não, dê um glória a Deus aí do outro lado. Glória a Deus. Deus é digno de toda adoração e todo louvor em nossa vida, em qualquer situação, pois Ele é Deus. E agindo Ele, quem impedirá? Então nós glorificamos a Deus por certezas maravilhosas que Ele tem nos dado todos os dias. Oh, glória! Então vamos ler a palavra do Senhor que está em João, capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 13. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vamos despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Vamos continuar. Lázaro está morto. E fogo, por amor de vós, fico feliz por vocês, de que eu não estivesse lá, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos, nós também para morrer com ele, com Jesus. E vamos começar a nossa reflexão. Então é a continuação de quando Jesus fica a saber que Lázaro estava enfermo, estava muito doente. Na cidade de Betânia, ele estava em Samaria, o que distava, ou seja, estava distante mais ou menos uns 2 dias de distância para Betânia. E Jesus espera 2 dias, mais 2 dias de caminhada, por volta de uns 4 dias até a cidade de Betânia. E nós vemos aqui que os discípulos, eles demonstram, não é, temor, porque eles sabiam que os judeus estavam tentando tramar a Jesus, estavam tentando achar uma brecha ao qual eles pudessem se apoiar e mesmo fazer o pior, matar a Jesus. Eles queriam destruir o Jesus, o propósito do Jesus, eles queriam apagar, não é? Aquela vida, aquela chama, aquela luz, não é? Na realidade, a luz. Porque Jesus é a luz do mundo. Então, o inimigo das nossas almas, ele tenta apagar a luz de Jesus que está em você. Em você ou em quem for. Não é contra você, é contra a luz que está em você, que você está a dizer: sim, Jesus, vem brilhar em mim, para que eu ilumine outros que estão na escuridão. Então, o primeiro ponto é esse. E Jesus lhes responde, não é? Olha, o dia tem 12 horas, então nós vamos pelo dia, pelo claro. Quando é dia, nós vemos o caminho que nós fazemos, nós não tropeçamos em pedra nenhuma. Mas quem anda na noite, quem anda nas trevas, tropeça e cai nos seus próprios pés. É isso que Jesus queria dizer. As nossas obras são obras de vida, são obras de luz, são caminhos perfeitos, planos diante do Senhor. Não há o que temer. Jesus anda de dia, porque Ele é luz. Mas aqueles que andavam nas trevas, que tramavam contra Jesus, eles andavam de noite. E por andar à noite, tropeçavam e caíam.
Por isso que em momento nenhum eles conseguiram tramar Jesus. Pelas suas próprias palavras, Jesus foi até ao fim, o sacrifício de cruz, para te salvar, para me salvar, pois ele veio a este mundo para isso. Porque se não fosse desta feita, ele nunca teria sido crucificado, pois ele nunca cairia em palavra, pois ele é perfeito. Oh, glória! E assim ele nos chama para este caminho excelente. Caminhos de luz. Se você anda na luz, se você anda em atitudes retas, honestas, corretas durante o dia, você não se atrapalha, você não perde o passo, você não cai nos seus próprios pés. Mas se você anda em trevas, se seus olhos são negros como a noite e escuridão, então você tropeça e cai. E nem sabe onde caiu e por que tropeçou. É isso que Jesus queria dizer a Dídimo, não é? E então ele fala que Lázaro está morto. Primeiro ele diz que ele dorme e que vão despertá-lo. Então os discípulos pensam, se ele dorme é porque ele está bem. Não é? Quem dorme é porque está descansando, está repousando. Quando acordar, vai acordar melhor. Mas Jesus entende a inocência. Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso, que ele nos percebe perfeitamente bem. E ele, é claro, ele não está dormindo, ele está morto. Mas eu fico alegre por vocês. Eu até imagino Jesus a falar. Eu fico muito contente por vocês, porque eu não estou indo curar um doente. Porque se fosse apenas uma cura, eu já fiz tantas e vocês não creram. Então ele está morto para que a glória de Deus seja manifestada nessa situação e eu vou ser o instrumento através dessa glorificação. Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. E ele fica feliz pelos discípulos e não só pelos discípulos, ele fica feliz porque ele sabe que aquela situação é para a glória de Deus, que há pessoas ali que precisam ver um morto andar. Haviam judeus que vinham de Jerusalém, que ficava a 3 dias de distância para Betânia, pessoas importantes daquela cidade, religiosos, que só ao ver o morto andar iriam entender que aquilo era o Cristo, o Messias. Não era uma cura de uma doença, mas era o único que é capaz de vencer a morte que estava ali. O único que era capaz de trazer um homem à vida. Porque quem crê em Cristo não morre nunca. Passa dessa vida para uma vida eterna com Ele. Oh, glória! E essa é a nossa certeza. E nós glorificamos a Deus eternamente por isso. Porque isso não vem de homem nem de mulher nenhuma. Vem de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, ele fica muito feliz pelos discípulos e por todas as pessoas que vão ver para crer que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E se dirigem para lá. Mas antes disso, vamos ao último versículo. Então disse Tomé, chamado Dídimo, aos codiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Com muita coragem, com muita ousadia. Mas nós vemos que Jesus morreu sozinho. E até negado foi. E através do seu santo sacrifício é que nós temos a vida eterna. Por isso, glória e honra a Jesus. Glória e honra ao nosso Deus, que nos amou e enviou seu Filho para que você, eu, tivéssemos a vida eterna. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.